Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem com você? O meu desejo é de que esteja realmente tudo bem com vocês que nos acompanham aqui pelo Canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, a TV Cidade, a TV de Farroupilha. Também quero estender a minha saudação a você que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook. Olha aí o endereço, TV Cidade Farroupilha. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado por estar conosco, acompanhando a nossa programação. Não tem explicações. Se você não estiver em Farroupilha, não é motivo para deixar de estar conectado, prestigiando a nossa programação. Começamos o programa Cidade Aberta, que tem um apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde. E o CID é especialista em diversos exames por imagem, dentre eles raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e por aí afora. Você tem a necessidade de alguns desses exames? Então venha para cá, venha direto para o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Independência, no coração de Farroupilha. O Cidade Aberta é o nosso programa de jornalismo diário. Nós abordamos os assuntos locais, estaduais, nacionais, com convidados sempre da nossa comunidade. Como eu costumo dizer, é gente da nossa gente falando sobre as questões mais importantes que movimentam o nosso dia a dia. E o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje é um assunto que tem dominado, sobretudo, o meio empresarial nos últimos tempos. A chamada crise econômica, o momento econômico que nós estamos vivendo no Brasil não é um momento fácil, pelo contrário, é um momento muito complicado, muito duro. Nós estamos diante de uma certa recessão, de uma dificuldade econômica, de um desemprego ainda crescente e também de muitas indústrias, muitos empreendimentos que atravessam um mar de dificuldades, muitas indústrias, inclusive, encerrando as suas atividades, com um cenário bastante complicado. Nós vamos tentar mapear, definir um pouco este cenário. Falaremos também sobre como lidar com tudo isso. Tem aquele ditado que a gente já ouve frequentemente, que a crise é uma oportunidade de criar. Você tira o S da crise, fica crie, mas como criar nesse panorama de dificuldade, de recessão, de delicadeza econômica? Por isso quero apresentar para vocês o nosso convidado que já está aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje, convidado gabaritado, de alto peso, de conhecimento no assunto, professor e também consultor de empresas, o professor Rogério Gava, a quem eu cumprimento, agradeço por ter aceito o convite para estar aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade de Farroupilha. Professor Gava, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, Leandro, e vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão da economia tão turbulenta hoje em dia. Com certeza. Como é que a gente poderia, professor Rogério Gava, eu sei que talvez é uma pergunta um pouco difícil, tentar definir o momento econômico que nós estamos vivendo, numa questão macro, Brasil, Estado, e depois puxando, como a gente diz, a brasa um pouco mais para o nosso assado aqui na região da Serra Gaúcha. Já vivemos um momento, se tem dados na história que a gente tenha vivido um momento tão delicado, tão conturbado, como que nós estamos vivendo atualmente? Olha, Leandro, tão conturbado quanto hoje, eu diria que não. Nós temos, só para exemplificar isso, nós temos 2015 e 2016, 2 anos de queda no PIB consecutiva. Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, isso nós não tínhamos desde 1940, quando se começou a medir esse indicador. Então, me perguntam se nós estamos verdadeiramente numa crise e nós estamos realmente numa recessão técnica, como se chama. Esses dias eu vi um economista falando, nós podemos falar já numa depressão econômica. Depressão econômica. Porque, sem querer assustar os telespectadores, mas explicando isso em números, em 2014 o Brasil não cresceu. Sim. Ficou no 0 a 0. Ficou no 0 a 0. 0,01% pelo IBGE, ou seja, não é nada. Não é nada. Não é nada. 2015 nós caímos, como todos devem lembrar, 3,8%. Que tombo, hein? Que tombo. Um tombo como nunca
quase nunca tinha se visto. Há muito tempo que não acontecia. Só que o pior desse tombo foi o tombo e o retombo, né? O ano passado, 3,6 negativos. Então, se a gente somar, dá 7,4%, 2014, 15, 16. Em 3 anos nós caímos, nós não só deixamos de crescer, mas nós caímos 7,4%. Encolhemos. Quanto vai demorar para nós recuperarmos isso? Oxalá. Essa que é a questão. Pela matemática, para o ano que vem, não vou falar de 2017 agora, vou falar daqui a pouquinho, mas vamos falar do ano que vem. Crescimento previsto 2%, que já vai ser um crescimento fantástico se nós voltarmos a ter 2% no ano que vem. Vamos pegar 18, 19, 20. Os próximos 3 anos. Nós estamos falando de 6%. Ainda ficam faltando 1,4%. Para recuperar aquele acumulado. Para recuperar o acumulado. Então, assim, falo em década perdida, 14, 15, 16. Menos 7,4%. Esse ano aqui, falando otimisticamente, talvez a gente cresça 0,3%. Ou seja, fique no 0 a 0. Repita 2014. Pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Muito pouca coisa. Então, desses 4 anos, menos 7%. Nós vamos levar mais 4 só para empatar a partida. Sim. Isso para o telespectador entender bem. Quer dizer, pode-se falar numa década perdida em termos de economia. Então, a tua pergunta inicial, a crise, ela é grave, ela ainda não passou. É verdade que nós estamos vivendo um momento de despiora, não é de melhor ainda. Parou de piorar. A gente está vendo, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, sobre alguns indicadores básicos, inflação, taxa de juros, desemprego, mas esse é um indicador que ainda está bastante complicado. Então, nós vivemos agora um momento de despiora. Se parar a turbulência política, porque tem essa questão, a nossa crise ela é muito mais... Ela tem um nascedouro na esfera política? Com certeza. A nossa crise é muito mais política... Do que econômica. Do que econômica. Basta ver que a economia estava começando a decolar novamente e veio o escândalo da JBS e a coisa começou... Retrai novamente. A coisa retrai novamente. Por que ela retrai novamente? Porque a economia ela tem um ingrediente fundamental que vai além dos números. Que eu sinto, você sente, o telespectador sente. A confiança. Exatamente. A confiança. A economia, ela gira na base da confiança. Nós, enquanto consumidores, se nós estamos desconfiados, o que é estar desconfiado? Por exemplo, é estar com medo de perder o emprego. Ou quem perdeu o emprego, estar com medo de não conseguir se recolocar. Ou assumir uma dívida, fazer um financiamento, assim os consumidores, assim os empresários. Os financiamentos sumiram. Todo mundo fica atrás do toco. Todo mundo fica atrás do toco, atrás da moita, só esperando, vamos ver o que vai acontecer. Sim. E a economia não gira. Por quê? Porque falta confiança. Isso é nítido, a confiança medida. Quando a gente fica um período que, poxa, eu acho que agora a turbulência está assentando, a confiança, se medir ela começa a subir. É impressionante, porque nós funcionamos assim. Então, esse ingrediente, confiança, ele é fundamental e ele ainda não foi para o lugar. Então, ele está deslocado. Ele está deslocado. Sim. E, eu digo sempre, consumidor desconfiado não compra, empresário desconfiado não produz. E a economia, nesse panorama, ela fica no atoleiro. Certo. Então, nós temos algumas questões que estão nos mostrando que nós paramos de piorar. Paramos de cair. Mas não... Estagnamos lá embaixo, é bem verdade. Exatamente. Se a gente colocar assim, se nós analisarmos que nós caímos no ano passado 3,6, bom, e nós vamos subir que seja 0,3 esse ano aqui, já é assim uma melhora extraordinária. Sim. Só que estava muito ruim. Então, para passar para o bom, vai demorar um pouquinho ainda. Imagina se o nosso PIB fosse uma estimativa de crescimento 2%, 3%, você sai do negativo 3,6%, passa pelo 0%, vai até 2% ou 3%. Gente, é 6%. Não existe isso na economia, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Se tu está no negativo, para chegar no positivo, tem que passar pelo 0. O 0 é divisor. Não conta nada, mas conta. É o divisor de águas. Sim, sim. Não se dá um pulo. Então nós temos essas questões.
Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns indicadores, assim. Antes dos indicadores, Sim, professor claro. Gava, eu só queria... Bom, a gente tem falado, o senhor tem falado de que a questão política, o nascedouro da crise econômica está na esfera política. Além da questão política, tem outros motivos que explicariam esse momento de dificuldade, de recessão que nós estamos atravessando? Tem, existem. E a tua pergunta é bem interessante pelo seguinte fato: as pessoas se perguntam, afinal de contas, estava tão bem. Antes de 2014, 2012, 2013, a gente vinha num período muito bom. O que aconteceu? O que foi feito errado? Onde o trem descarrilhou? Onde o trem descarrilhou. Então, tem algumas questões. Então, assim, se nós observarmos os preços, a inflação anterior a 2014, os preços foram represados. As pessoas devem lembrar... Energia elétrica... Até caiu um período... 25%, 20%, 25%. Energia elétrica, tarifas. Então, em economia se chama isso de preços administrados. Existem os preços livres, por exemplo, eu vou na loja, vou comprar alguma coisa, o preço subiu. Isso é preço livre, não é tabelado. Os preços administrados, eles são administrados pelo governo. Tarifa, passagem de ônibus, e aí o que acontece? Eles ficaram represados. Em 2015, a inflação chegou quase a 11%. Depois que houve os preços ficaram represados, e aí quando solta, a inflação subiu. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a sentir isso, e junto com isso veio toda a turbulência política, junto com isso o governo elevou o juro. Porque como é que funciona? Quando a inflação começa a sair dos trilhos, o mecanismo que o governo tem é o aumento dos juros. Mas o aumento dos juros faz o quê? Faz o empresário se distanciar do financiamento e o consumidor se distanciar da loja. Então tudo isso levou a que nós tenhamos esse momento difícil que começou mais fortemente a partir de 2014 para cá. Então, se nós pegarmos a questão da inflação, a questão do juro, e aí o que aconteceu? As pessoas, naquele período onde o juro era menor, onde a inflação estava mais sob controle, estava dentro da meta, elas consumiram demais. Não houve uma bolha de consumo? Houve. 2012, 13, 14? Houve uma bolha de consumo e essa bolha foi inflada por dois motivos. Primeiro, que o governo apostou no financiamento do consumo. Sim. Quando todo país desenvolvido, ele aplica financiamento na produção e depois as pessoas vão consumir. Sim. Aqui se fez o caminho inverso. O caminho inverso. E nós todos, enquanto sociedade, o brasileiro, ele consumiu demais. Nós consumimos demais e hoje nós temos 2/3 praticamente da classe média endividada. Pessoas que estão com uma dívida em atraso há pelo menos 30 dias. Então essas pessoas não consomem. E aí tudo isso levou ao desemprego, se formou um círculo vicioso que é muito difícil quebrar. É um efeito furacão, né? É um efeito furacão, uma tempestade. Agora nós estamos conseguindo começar a quebrar com isso com a queda dos juros. Os juros chegaram a Selic, que é a taxa básica de juros colocada pelo governo, 14. chegou a 14%. Sim. Hoje nós estamos em 9,25%. O juro alto só interessa aos especuladores externos. Só. Interessa aos especuladores externos. Ou investidores externos. Né? E aos bancos também, ao juro alto. E o banco fatura em cima. Com certeza. Então agora a perspectiva é que até o final do ano a gente chegue a 7%, 6,5% de Selic, que seria assim, para a condição atual, uma maravilha. Sim. Se cairia de 14 para metade, praticamente. Né? Exatamente, sim. Nesse movimento que veio vindo, o governo desde o ano passado, paulatinamente, vem baixando os juros. Só que o problema, aí, quem nos ouve pode perguntar assim, mas eu não estou sentindo esse juro mais baixo quando eu vou comprar alguma coisa, o meu cartão de crédito. Aí entra o chamado spread bancário, que é a diferença do dinheiro que o banco capta e nos empresta. E ali ele ainda não caiu o que devia cair no sistema financeiro. Então os juros continuam, eu e você sabemos lá no cartão de crédito, se ficarmos negativo, quanto é que vai, quanto é que nós vamos pagar. Então há uma diferença muito grande aí. Mas o juro tem que cair, começa pela queda da Selic, depois vem o restante. Bom, para fecharmos o bloco depois, eu prometo que o professor fala sobre indicadores, mas eu queria fazer uma colocação, porque nós temos visto, o governo tem divulgado, principalmente junho, julho, uma deflação, ou seja, não houve inflação, houve deflação. Teria ocorrido a deflação, professor Gava, porque as pessoas, o cidadão consumiu menos? Gastou menos?
Certo ou errado? Certíssimo. Eu gostaria que tu estivesse errado, mas está certo. O que acontece? A deflação, para o momento que nós estamos vivendo, ela é ruim. Ela é ruim porque a causa dela é a estagnação da demanda doméstica. As pessoas não estão comprando, por isso que os preços não estão subindo. O fator positivo é que está ajudando a inflação a puxar ela para baixo, como um todo. Nós vamos ter inflação, esse ano aqui ela vai ficar dentro da meta, nós vamos chegar com o IPCA ao final do ano a 3,5%, a perspectiva é essa. Fazia muito tempo. No máximo batendo em 4%. Que acredito que não vai chegar a 4%. Então, agora subir os combustíveis atrapalhou Para quem já teve 80%, 90% de inflação ao mês. Meu Deus do céu. Mas se nós pensarmos que em 2015 ela foi 10,67%, o ano passado foi 6,5%, um pouquinho mais de 6,5%. Então, mas o problema da inflação é esse. Só que vai ter que chegar agora no ponto de equilíbrio, porque se nós tivermos deflação em cima de deflação, isso economicamente é péssimo. É péssimo? Sim. Por quê? Não se consome. Economia congelada, não se consome. Por isso que os preços caem. Então, a inflação, dentro de um certo limite, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas ela é benéfica. Ela indica que a roda está girando. Dentro de patamares módicos. Que é o centro da meta. Qual é o patamar módico? Menos de 4,5%. 2,5%, 3% de inflação ao ano, nenhum problema nisso. Sim. Agora, 0%, não, aí nós estamos com problema. Aí 10% também é problema. Também é problema. Sim. Se sair muito da meta, 7% é problema. Sim. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o professor e também consultor de empresas, o professor Rogério Gava, que hoje é o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta, que está no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde. Fique por aí, a gente volta em seguida falando mais sobre economia. O professor vai colocar também os indicadores. Temos alguns indicadores que começam a sinalizar e a mostrar uma pequena, uma lenta, mas promissora recuperação na economia. Como o professor bem colocou, a gente está saindo de um ano passado que teve uma queda no PIB de 3,6%. E agora, claro, para chegar ao zero, veja que tem que crescer. Sair lá atrás, chegar ao zero, depois ainda ter saldo positivo, não é fácil. A gente volta já com o Cidade Aberta de hoje. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas.
3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta volta aqui pela nossa TV Cidade, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. E nós estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. O CID é especialista em raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, alguns dos procedimentos que o CID faz para você com toda a credibilidade, com toda a precisão e a tradição. Rua Rui Barbosa, número 12, Centro de Farroupilha. Fone 3, o telefone já aqui junto à nossa TV Cidade, enfim, é bem fácil você localizar. O nosso convidado hoje é o professor Rogério Gava, ele é professor e também consultor de empresas. Estamos falando sobre o momento econômico, a situação que o Brasil atravessa e a gente vive isso no dia a dia. Como a gente percebe, o dinheiro está cada vez mais curto. Professor Rogério, falando sobre indicadores, é importante que a gente tenha alguns conhecimentos básicos de alguns indicadores econômicos. Falamos um pouco sobre o PIB, vamos falar sobre juros, vamos falar sobre outros números que são importantes e que sinalizam uma pequena melhora econômica, né? É verdade. Vou começar pela inflação, que é o indicador mais básico, que as pessoas conhecem bastante, porque a gente sente ele no bolso. A inflação, finalmente, ela está indo para o centro da meta. O que é esse centro da meta? É uma meta estipulada pelo governo, no nosso caso 4,5%, onde a inflação, se ela ficar até esse patamar aí, está indicando que a economia ela está mais sob controle. Sim. Então a inflação esse ano aqui, ela chegará ali no máximo, como a gente estava comentando, a 3,5% no IPCA, né? O índice de preços ao consumidor amplo. Então essa é uma primeira questão. Por que a inflação é tão importante? Não é só a questão do bolso, né, do trabalhador, é a questão que ela está ligada à Selic, ela está ligada à queda da taxa de juros. Então, foi só a inflação começar a cair que a Selic ela veio caindo de 14%, onde a gente tinha pouco tempo atrás, veio para 9,25% agora. E a perspectiva, hoje eu estava vendo algumas perspectivas, alguns analistas colocando que a gente tem condições de chegar no final do ano com uma Selic em 6%, que seria fantástico. É dizer, claro, fantástico para as nossas condições. Países desenvolvidos têm taxas de juros 2%. Quer dizer, isso movimenta bastante a economia. Então nós temos essa questão da inflação, a questão dos juros. Uma questão da inflação que eu gostaria de comentar é o seguinte, as pessoas elas falam assim, mas eu não... Inflação de 3%, né? Por exemplo, a inflação nos últimos 12 meses pelo IPCA foi 2,6%. As pessoas me dizem assim, mas quando eu vou no supermercado não é 2,6%. Tudo aumentou, tudo subiu de preço. Tudo subiu, mas o que acontece? De novo, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. 2015 e 2016, a inflação no acumulado deu 17,6%. Então nós estamos sentindo aumentos que eles já haviam acontecido. E agora sim, justamente, às vezes fala assim, não, esses números são manipulados. Não, mas quem trabalha com isso acompanha 4 indicadores de inflação ao mesmo tempo. IPCA, o IGPDI, o IGPM, todos eles estão dando aquela deflação que você estava falando agora. Então, a inflação realmente ela está sob controle. A primeira notícia boa em indicadores. Consequência, a segunda notícia boa, o juro que baixou. Regredindo, a queda do juro. Regredindo e vai continuar regredindo. Agora, para setembro, a perspectiva é cair mais 1 ponto percentual. Sim. 8,25%. 8,25%. Seria, como a gente diz, um bom corte, um bom tile, né? Exatamente, porque nós já tivemos um aí que foram 0,25%, não deixa de ser bom, mas esse vai ser mais substancioso, vamos dizer assim. A questão do PIB. O PIB não vai ser este ano aqui que o PIB vai voltar com aquele crescimento robusto. Olha o que aconteceu com o PIB. No primeiro trimestre desse ano, o PIB cresceu 1%. O governo comemorou. Muito bem. Ele cresceu 1% porque o agronegócio puxou 14% dentro desses 1%. A indústria, por exemplo, não cresceu nada. O que aconteceu neste segundo semestre, no segundo trimestre, que fechou agora, alguns dias atrás? Caiu 0,24%. Então nós já estamos em 0,75%. Perspectiva para o final do ano, 0,3%, 0,35%. Então o PIB ele está na despiora.
ele não está ainda na melhora. Aí sim, perspectiva do PIB para o ano que vem, 2018, nós crescermos 2%. Aí sim nós podemos falar realmente num crescimento econômico, aquilo que o mundo vem crescendo. É bom que se diga, se fala muito da China, se fala muito de alguns outros países, o mundo inteiro não vem crescendo tanto assim. Estados Unidos, a própria Europa, mas, por exemplo, Estados Unidos, uma perspectiva de crescer 3,5%. Isso é um crescimento sustentável, um crescimento bom. Claro, a China, eu costumo sempre dizer assim, a China é uma Ferrari. Quando ela anda devagar, mesmo assim é rápido, né? Mas no todo o mundo vai crescer em torno de 2%. Então, se nós crescermos a média mundial, nós estaremos dentro de um crescimento que a gente pode considerar bastante satisfatório. Né? E por fim, eu queria falar de um indicador que é o pior deles, que é sempre aquela questão social, que é a consequência de toda a crise, que é o problema do desemprego. O desemprego. O indicador de desemprego... São 14 milhões de desempregados no Brasil, né, 14 milhões. É muita gente. É muita gente, é muita gente. Isso significa que de cada 100... É 14 milhões e 13,5% a taxa. Vamos arredondar, vamos deixar em 13. De cada 100 pessoas que estão procurando um trabalho, estão em condições de trabalhar, 13 não estão encontrando emprego. E essa é uma média total da taxa do desemprego. Se nós pegarmos população jovem, pessoas dos 18 aos 26 anos, ela vai para mais de 20% essa taxa. Esse, no meu ponto de vista, é o dado econômico também mais grave que nós temos. Pois bem, quando é que começa a reverter isso? Nos perguntam também assim, mas se a economia já está começando a dar ares de melhora, por que o desemprego não acompanha? Porque o desemprego é o último, ele demora. O empresário, ele demitiu, agora começou a melhorar um pouquinho, ele não sai correndo contratar de novo, ele quer esperar para ver. Ele é mais cauteloso. Então nós temos um horizonte assim, onde o desemprego ele vai começar a melhorar a partir do ano que vem. Agora, para nós, em 2014, o desemprego era em torno de 6%. Que admite-se que seja um desemprego, uma taxa assim, dentro de uma razoabilidade. Para nós chegarmos nessa taxa de novo, se nós... 3 anos. Pouco mais. Um pouco mais. 5 anos. Exatamente. 5 anos crescendo 2% ao ano. Sim. Porque o que puxa a queda de desemprego é a subida da atividade econômica. Todos esses indicadores eles estão intimamente relacionados. Então a questão do desemprego... Só colocar um número nosso aqui, Caxias do Sul, eu trabalho muito com a indústria em Caxias do Sul. Nos últimos 5 anos, a indústria de Caxias do Sul, ela fechou 20 mil vagas. 5 anos, 20 mil vagas. O que equivaleria aproximadamente um pouco mais de quase 1/3 da população de Farroupilha. Então, são números e nem todas essas vagas irão retornar. Então, o desemprego é sempre a faceta mais perversa dessa questão da crise, mas não adianta. Os indicadores, antes do desemprego, tem que melhorar para o desemprego começar a cair. É a mola mestra, né? Exatamente. Se não houver queda de juros, se não houver investimento, se não houver produção, e tudo isso puxado pelo consumo, dentro de uma inflação razoável, o desemprego, ele por si só, não é por decreto que ele vai para o lugar. O que eu vejo, professor, até falando um pouco da indústria, do negócio, dos empreendimentos, eu falo um pouco mais aqui da realidade de Farroupilha, a gente vê que a grande maioria, não estou aqui generalizando, das empresas, elas estão exatamente com dificuldade, ou seja, estão tendo um número de pedidos bem abaixo do que tiveram no ano passado, do que tiveram em 2015 e do que tinham lá em 2014. É um cenário que mudou muito. O que se percebe é que as pessoas, o senhor falava anteriormente, as pessoas estão com medo, estão com desconfiança. Não há confiança. Então se pergunta assim, mas vem cá, mas não tem mais dinheiro, o pessoal não tem mais dinheiro. Muitas pessoas não o têm. E quem tem algum poder de investimento está dizendo assim, calma, vou esperar para ver como é que fica. Essa é a leitura? Com certeza. Esses dias eu participava, por exemplo, de um evento no setor de imóveis. Então a gente pensa assim, o dinheiro sumiu. Área imobiliária. Área imobiliária, que está sofrendo bastante construção civil. O dinheiro sumiu, ninguém tem dinheiro, ninguém compra mais apartamento. Não.
Não é que o dinheiro sumiu. Eu estava vendo algumas pesquisas, as pessoas, muitas delas teriam condições de pagar, por exemplo, um imóvel à vista, não o estão fazendo por aquilo que tu comentavas. Vou segurar para ver o que vai acontecer. Isso no setor de imóveis, isso no setor de eletrodomésticos, veículos, que foi um dos setores que mais sofreu, porque são bens de maior valor agregado, onde 99% dos consumidores compram via financiamento. Sim. E aí as pessoas estão ainda com medo de pegar um financiamento. Agora, com a queda dos juros, enfim, aquela questão que a gente falava até agora, tende a melhorar. Então as empresas, sim, elas estão... Em grosso modo, se poderia dizer que na nossa região aqui, claro que existem exceções, setores, os contextos muitas vezes são diferentes, mas dos números que eu tenho visto, a gente pode afirmar sem medo que hoje as empresas elas faturam 1/3 do que elas faturavam há 2 anos atrás. 1/3? Exatamente. Uma queda de 70% então? 60% a 70% no faturamento? Eu falo no sentido de 1/3 a menos. 1/3 a menos. Um terço a menos. Então, assim, só que é uma queda muito grande. E alguns setores que eu acompanho também, o setor industrial, por exemplo, o metal mecânico, uma queda que chega a mais de 40%, nos últimos 2 anos, no faturamento. A consequência drástica disso, o empresário, para manter os empregos, ele tem que demitir uma parte do seu contingente. Ele tem que enxugar as suas despesas. Ele tem que enxugar as suas despesas. Só que nós chegamos no limite desse enxugamento. Então, assim, agora, o que tem que fazer a roda girar é realmente juro baixar, inflação ficar no controle, turbulência política, deixar a economia caminhar, porque hoje a gente não consegue mais falar só de economia, a gente fala de economia com política, porque uma coisa está muito ligada à outra. A direção econômica, a proposta da equipe econômica do Brasil, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é a proposta, qual é a sua leitura? É a melhor proposta para o momento que o Brasil atravessa? A equipe econômica está no rumo certo ou daqui a pouco está um pouco contaminada também com a questão política? Está no rumo certo. No meu ponto de vista, o Henrique Meirelles, uma pessoa extremamente competente para fazer aquilo que ela está fazendo, e nós, analisando os últimos ministérios que nós tivemos, esse está sendo melhor e a gente tem a prova disso nesses indicadores que estão melhorando. Agora, o problema é que o ministro da Fazenda, ele sozinho, ele não faz nada. Muita coisa tem que passar pelo Congresso. Pelo crivo político. Pelo crivo político, exatamente. E aí nós temos algumas questões. Vamos pegar uma delas só, que ajuda a jogar areia no ventilador aqui, vamos dizer, da nossa melhora. O déficit público brasileiro, né? O rombo que nós temos. O Brasil é um caso muito estranho. É o único país que eu conheço que ele projeta déficit. Sim. Quer dizer, é como eu dizia assim, bom, o ano que vem eu quero ficar devendo 10 mil. Mas que planejamento é esse? E aí nós não conseguimos nem ficar dentro do déficit. Sim. E esses dias... E aí tem que se pedir autorização para o Congresso para ampliar o déficit. Exatamente. O que é uma incoerência, só que tem que fazer isso porque não tem mais dinheiro para pagar as contas públicas. A nossa máquina administrativa é muito grande, né? E consome demais, onera muito as empresas. A nossa carga tributária, ela consome hoje mais de 40% do nosso PIB. Então, em grosso modo, se nós pensarmos cada 10 canetas dessas que são produzidas, 4 é imposto. Vão para o Estado. E então, mesmo assim o Estado está falido. Quer dizer, então o Estado o Estado brasileiro, ele tem que se reinventar, ele tem que se remodelar completamente, assim como a política tem que se remodelar completamente, porque essa falta de confiança crônica é falta de confiança também nas lideranças. E isso reflete no consumo. Tá tudo ligado. Quer dizer, então... Está tudo conectado. Tudo conectado. A economia não está lá numa redoma de vidro, funcionando com seus indicadores, com a sua matemática, não. Ela tem a ver com a vida real. A economia é vida real. E a nossa vida real, no momento, ela está economicamente difícil. Com certeza. Bom, professor, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, da nossa TV Cidade. A gente volta em seguida, então, com a continuidade do programa. E depois, na volta, nós vamos falar um pouco também sobre, diante de todo esse panorama, que graças a Deus tem sinais, tem vetores de melhora, o que os empresários precisam fazer,
Cortar muitas vezes é complicado, é difícil, mas de que formas aproveitar uma crise e transformá-la em oportunidades, em crescimento? Professor Rogério Gava, consultor de empresas, vai nos orientar em seguida aqui no programa Cidade Aberta, que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Fique por aí, a gente volta já já no Cidade Aberta da TV Cidade. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. É a TV Cidade com o programa Cidade Aberta, que você acompanha aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV da nossa Farroupilha. E também estamos no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Além disso, depois os nossos programas, os nossos vídeos também ficam registrados no YouTube. Então, a oportunidade que você tem de assistir novamente, enfim, são diversos mecanismos, diversos meios para você poder se conectar à nossa programação. Nós estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. O CID tem os melhores equipamentos para você realizar os seus exames por imagem. Equipamentos de última geração que garantem qualidade e precisão. Então, venha você também para o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, centro de Farroupilha, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Nós voltamos, é nosso convidado no programa de hoje, o professor e consultor de empresas, o professor Rogério Gava, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Economia, dificuldades, enfim, retração, recessão, é o assunto que nós estamos trabalhando no programa de hoje. Professor, os empresários, diante de um momento de crise, como a gente diz, tem que dar um rebolado e tanto, né? É necessário implementar medidas dentro do seu empreendimento, do seu negócio, da indústria, rever custos, monitorar receitas e despesas. Daqui a pouco a crise ela afeta a receita, mas a despesa tende a subir. A gente pode ter um efeito boca de jacaré ali pela frente também. Enfim,
O que fazer? Como agir num momento como que nós estamos vivendo do ponto de vista de gestão, de administração de uma empresa, de um empreendimento? Olha, se nós temos um aspecto bom na crise, vamos falar assim... Todo mundo sai da zona do conforto. Todo mundo sai da zona do conforto, todo mundo descobre gorduras que estavam acumuladas e nem se sabiam que elas existiam. Eu vejo isso assim diuturnamente nas empresas por onde a gente passa. As empresas enxugaram os custos, as empresas passam a buscar novos mercados, novos segmentos de consumo, novos nichos. Elas investem mais na sua força de vendas, no marketing, na propaganda, elas canalizam melhor as suas despesas e elas passam a buscar novas oportunidades. Não é fácil, né? Mas o momento de crise ele traz isso. E eu tenho visto assim muitas empresas que têm descoberto caminhos muito interessantes, mesmo porque a gente fala muito em crise, mas nós temos que ter o cuidado de não tornar isso também algo epidêmico. Uma desculpa para toda a situação. Exatamente. Existem setores que eles estão muito bem, obrigado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o setor do turismo, que apesar da crise, ele tem crescido. Um outro setor também, é um setor assim que às vezes a gente não lembra muito deles, mas um setor que movimenta bilhões o ano inteiro, o setor de brinquedos. Só para pegar um exemplo fora assim da nossa, né? É um setor que tem crescido, cresceu mais de 10% no passado. Então nós temos alguns setores que não cresceram tanto, mas também não caíram muito. Questão de bebidas, por exemplo, também. Quer dizer, então, essa crise, a gente tem que ter o cuidado, ela não absorve todos os setores da mesma forma. Ela não bate de frente com todos os setores. Exatamente. E nós temos realidades muito próximas, por exemplo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, a gente fala em metal mecânico, que atende ao automotivo, a gente fala em imóveis, a gente fala em malheiro aqui. Sim. Quer dizer, os números, se nós analisarmos desses setores, eles são diferentes, alguns melhores, outros piores. Caxias do Sul, só lhe interrompendo, Caxias do Sul caminha para ser uma Detroit no futuro? Esperamos que não. Esperamos que não. Agora... É difícil o cenário lá. Exatamente. Agora, a questão de Caxias do Sul tem uma economia altamente diversificada, só que, junto com isso, bastante apoiada em cima do automotivo. Então, qualquer queda no automotivo, e essas quedas abruptas... Sacode é um terremoto. Sim. Em termos da atividade econômica de Caxias do Sul. Já Farroupilha, Bento e tal... não estão tão centradas em cima desse Nós temos segmento. Outras ramificações aqui em Farroupilha, ainda é o setor metal mecânico, mas logo por aí temos o setor do plástico, do papelão, setor malheiro, enfim, tem outros nichos produtivos, né? Exatamente, mesmo fato Bento Gonçalves, que cresceu muito no enoturismo, acoplando com os móveis, então as cidades elas vão se diversificando. Mas enfim, para o empresário, o que a gente pode dizer? Essa questão que eu comentei antes, de partir para novos mercados, novos produtos, inovações. Muitas vezes as inovações são questões simples, que são descobertas. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, de novo, construção civil e imobiliária, uma crise violenta, as pessoas não estão comprando imóveis. Eu descobri uma empresa, estava estudando um pouco ela. Qual é a ideia que o pessoal teve? Um outlet de imóveis que ficam... Eles se especializaram em imóveis que ficavam estocados nas construtoras. Certo. Quer dizer, eu estou citando só um exemplo, e essa empresa, ano passado, estava faturando 20 milhões por ano. Quer dizer, é só um exemplo de uma empresa que buscou, ela não reinventou a roda, ela só ficou, o que eu posso fazer? As pessoas estão com pouco dinheiro, fica mais alguns imóveis estocados, deixa eu tentar fazer alguma parceria, e acabou surgindo uma empresa nesse sentido. Hoje em dia as redes sociais é uma questão que nossas empresas ainda são ferramentas importantes. São ferramentas e nossas empresas têm que aprender a usar mais ainda. Sim. Nossas empresas ainda, elas ficam, no meu ponto de vista, um pouco aquém nisso. E fazer o seu planejamento estratégico também olhando para o futuro. O que eu tenho visto que muitas vezes a empresa ela olha o passado e o seu presente. Esquece de projetar daqui 2 anos, daqui 5 anos. Mas aí me pergunto, mas nesse período projetar 2 e 5 anos, mas eu sempre faço a pergunta assim, o teu negócio vai existir daqui 5 anos? O teu mercado vai existir daqui 5 anos? Olha quantos mercados foram varridos do mapa, olha o que nós temos hoje. A indústria hoteleira sofrendo com aquele site, o Airbnb, onde as pessoas, ao invés, eu e você, de ir lá
reservar um quarto num hotel, alguém põe um quarto à disposição e tal. Quer dizer, isso aí tem, no bom sentido, entre aspas, tem roubado o faturamento da indústria hoteleira, assim, de uma forma que os hoteleiros da nossa região aqui também estão preocupados. Né? Tempo atrás até saiu uma pesquisa sobre isso. Então, os taxistas com o Uber, né? Quer dizer, a mídia tradicional preocupada com Google e Facebook, quer dizer, nós estamos vivendo momentos assim muito dinâmicos, que se a empresa ficar parada, quando ela acorda, se ela ficar na reatividade, é tarde demais. Ela fica para trás. Fica para trás. É o efeito escada rolante descendo, né? Parou, não fica parado, desce. Sim. Esse é o problema. Certo. Inclusive até a gente ouve muito a expressão da palavra crise, você tira o S, fica a palavra crie. Então uma crise sempre é uma oportunidade, professor Gava, de que as pessoas, que os empresários, enfim, os gestores possam criar, possam sair da zona do conforto, possam inovar. Esse é o caminho? Com certeza. Esses dias, por exemplo, eu acompanhava um grupo de empresas, conversava com o pessoal que eles têm apostado no mercado africano. É um mercado que aqui nós nunca olhamos. Então bateu a crise, poxa vida, mas eu não posso vender para esse pessoal. Tem alguns países na África com um crescimento fantástico, uma demanda reprimida muito grande. Quer dizer, o que nós podemos fazer com a demanda reprimida, por exemplo, que nós temos? Vamos pegar um setor que é o meu também, onde eu trabalho, educação. A demanda reprimida que nós temos em educação, se nós conseguíssemos, de alguma maneira, as empresas, né, as instituições de ensino, tentar fazer alguma coisa para desreprimir. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil, das pessoas de 18 a 25 anos que deveriam estar fazendo um curso superior, não dá 10%. As que estão, se nós conseguíssemos desrepresar 10% que fosse disso, eu sempre digo, ia faltar sala de aula, porque que ia ser um problema bom. Mas então, claro, não depende só da empresa, depende também do Estado fazer muita coisa. A gente tem muito problema de infraestrutura, uma economia que faz assim, turbulência política que nós falamos. Mas uma parcela é da empresa. Quando nós observamos países altamente inovadores, que o Brasil está sempre nas últimas posições. Eu vi de novo a mais recente agora, a gente fica até assim constrangido, porque pesquisam 140 países, nós estamos na 70ª pontuação, atrás de países assim. Mas aí tu pega os países mais inovadores, as empresas, o governo investe sim, mas as empresas investem muito em inovação, e em pesquisa, que aqui é algo também, às vezes fica muito aquém. Então não adianta. Há um ditado assim que para ganhar dinheiro antes tem que gastar, tu tem que fazer alguns investimentos, né? E claro, se esse ano não dá, mas quais são minhas perspectivas de médio e longo prazo? Sim. Esse é o pensamento que tem que ter. Para quando bater uma outra crise, que essa aqui não vai ser a última, não está sendo a primeira, não vai ser a última. É sempre um momento cíclico, vai e volta. Com certeza, nós tivemos aquela grande crise. Talvez esta crise, ela é a mais longa. Exato. Ela é a mais longa. Exatamente. Nós tivemos a crise de 1929, que foi bastante complicada também. Essa, me parece que ela é a mais longa que nós estamos vivendo, a mais ferrenha que afeta a própria economia brasileira. Mas o empresário Adelino Colombo sempre diz, ele viveu muitas crises. E crises virão de novo. Agora, ela tem um período bastante longo. O próprio Adelino Colombo disse assim, eu nunca vivi na minha história de 60 anos do varejo uma situação como a que estamos vivendo agora. Aí diz ele assim, hoje, para qualquer pequena melhora, já é uma grande melhora, porque piorar mais do que está é quase que difícil, é quase que impossível, né, professor? Com certeza. E buscar, falando ainda da questão do que o empresário pode fazer, buscar novos canais, por exemplo, o e-commerce hoje em dia. Crescendo muito, vertiginosamente. Então, assim, o varejo, esse varejo físico, esse varejo tradicional. O ano passado, no Brasil, fecharam 18 mil lojas em shopping centers. Shopping centers vive uma crise, porque... Mas em compensação o e-commerce aumentou muito. Tem subido bastante, e em produtos que nós jamais imaginaríamos. Por exemplo, o que representa hoje, vamos pegar um produto da nossa região aqui, o vinho. O que representa a venda de vinho online hoje é astronômico. Sim. Quer dizer, então... Uma cantina, uma vinícola, as nossas empresas que ficarem fora disso, elas não vão, com crise ou sem crise, elas não vão conseguir acompanhar o ritmo do mercado. Então as empresas, assim como nós, pessoas, nós temos que nos modernizarmos sempre.
Professor, qual é o seu posicionamento, até aproveitando também, sobre as reformas que estão sendo propostas aqui para o Brasil? Nós tivemos a aprovação da modernização da legislação trabalhista. Há também no Congresso Nacional a proposta para a reforma da Previdência, que eu acho que não vai conseguir, o governo não conseguirá aprovar a reforma nos moldes em que ela está. Mas eu queria falar sobre a questão da modernização da legislação trabalhista. É um pequeno avanço? Era necessário? Com certeza, no meu ponto de vista é um pequeno avanço, nós vamos sentir os efeitos positivos dele nas próximas gerações, mas alguma coisa precisava ser feita. O Brasil, vou pegar só uma questão, o Brasil é o país dos processos, 80% dos processos trabalhistas estão aqui. Do mundo. Exatamente, então nós somos o país mais processual do mundo. A justiça trabalhista, as leis trabalhistas existem, obviamente, é claro, para proteger o trabalhador, mas aqui no Brasil acabou virando uma questão que tomou proporções que hoje em dia as empresas deixam de contratar de medo que depois sofrer um processo. Sim. Então isso acaba jogando contra o trabalhador. É gol contra. É gol contra, e a flexibilização das leis do trabalho, elas precisam acontecer. Por quê? O mundo mudou. O mundo mudou e, é claro, sempre cuidando na questão dos direitos, a questão, por exemplo, falasse da Previdência, questão da aposentadoria, tem que ter regra de transição, nada pode ser feito, como se diz, a moda louca, a toque de caixa. Mas assim, nós precisávamos e precisamos modernizar tanto a questão previdenciária. A matriz previdenciária brasileira, ela foi feita quando a expectativa de vida das pessoas era de nem 60 anos, hoje está chegando, ainda bem, aos 80. Só que quem é que vai pagar essa conta? Daqui a pouco nós temos mais pessoas aposentadas do que trabalhando, e essa conta não vai fechar. Com certeza. Bom, eu queria aproveitar a parte final do programa Cidade Aberta, e o professor Rogério Gava me presentei aqui com 2 livros, Estratégias Proativas de Negócio, e também um outro livro, Empresas Proativas, que são de autoria do professor Rogério Gava. E com certeza é um material que eu vou ter uma leitura muito especializada, também vou aprender bastante, mas eu queria falar sobretudo a respeito de estratégias proativas de negócio. São 4 grandes pilares, são 4 grandes estratégias. E proativo, ou seja, é aquele que sai à frente, que não fica atrás do toco, que não fica esperando acontecer, é aquele que busca, tem esse obstáculo aqui, eu vou dar a volta por aqui, vou passar por cima, vou passar por baixo, para poder estar à frente. Ser proativo é lançar-se à frente. 4 estratégias proativas no negócio. A própria estratégia, o marketing, a inovação e pessoas. É não um tripé, mas um quádruplo, é isso, né? Exatamente, e forma um círculo, uma vai alimentando a outra. Uma depende da outra. Uma depende da outra, exatamente. Resuma um pouquinho o livro, professor. Legal, a palavra-chave em proatividade é a antecipação, aquilo que você comentava agora. Sair à frente. Sair à frente, e é um assunto que eu venho pesquisando há mais de 10 anos, e eu posso afirmar assim que 90% das empresas são apenas reativas às suas estratégias, ou seja, elas esperam o concorrente se movimentar, elas esperam a crise acontecer, elas esperam o mercado estagnar, quando as empresas de ponta são as empresas que são mais proativas em relação ao negócio, ao mercado onde elas estão inseridas. Esses pilares que você comentava é onde a empresa tem que investir, porque uma questão que eu aprendi nesses anos é o seguinte: não existem empresas proativas se nessas empresas não tiverem pessoas proativas. E muitas vezes a empresa ela se ressente de não ter talentos proativos nos seus quadros, mas elas também não dá a oportunidade para que a proatividade floresça. Pegar só uma questão, autonomia. Quer dizer, os líderes com autonomia, ou seja, como é que a empresa aproveita ideias. Muitas vezes as pessoas, a força de vendas, tem ideias, tem conhecimentos muito bons que acabam não sendo aproveitados. Então a proatividade é isso, é a empresa antecipar, é criar mudança por conta própria, ou pelo menos ficar rastreando sinais de mudanças futuras e o que isso vai trazer para o meu mercado em particular. Proatividade, de forma amplamente resumida, é isso. Sim. Claro. Marketing, estratégia e pessoas. Exatamente, porque as pessoas são a base do negócio, o marketing é toda aquela ação em relação ao mercado, e a estratégia, onde mora o planejamento estratégico, tem que olhar mais para o futuro. Ela é mais futurista, né? Exatamente. Cenários, visão de futuro, tudo isso
para nós, muitas vezes aqui, nós somos uma região muito trabalhadeira, operacional, que é bom, mas muitas vezes a gente esquece de olhar um pouquinho adiante onde moram as oportunidades, ainda mais nesses momentos de crise que nós estamos vivendo hoje. Me parece que é muito importante quando se fala de pessoas, né? Porque nós estamos aqui numa cultura, professor Gava, e isso é cultural, é da nossa bagagem, sobretudo trazida pela imigração italiana, da velha expressão, qua comando mi e basta, né? Eu sei, eu sempre fiz, deu certo, é assim, essa turma que está vindo não é capaz, não sei o quê, mil e uma justificativa. Agora, nós temos que cabe a um gestor, hoje, ser gestor de uma equipe de pessoas, de uma empresa, o gestor tem que estar estimulando constantemente as pessoas. Uma empresa, ela existe porque existem pessoas. Não são 4 paredes. A parte produtiva da empresa são as pessoas que fazem. Então as pessoas têm que ser desafiadas, têm que ser estimuladas, elas daqui a pouco têm muitas contribuições que podem ser úteis até para o próprio negócio como um todo, né? Com certeza. E quando a gente fala que as pessoas são a base de tudo, uma empresa ela é feita basicamente de operações. Né? A operação faz com que eu, empresa, fabrique um produto ou tenha uma loja e lhe venda um produto X. O que sustenta essa operação? Tecnologia, sistemas, e por trás dessas tecnologias e sistemas, pessoas. E mesmo hoje no online, não vamos pensar que a gente compra online, todo o ciclo que existe atrás desse comércio online, feito por pessoas, para que a encomenda chegue na porta da minha casa, no prazo determinado, sem estar quebrada e tudo mais. Tudo isso quem sustenta? Pessoas. Sim. Essa que é a questão. Tem a robotização, mas por trás da robotização são pessoas. Por trás de um caixa eletrônico, existe o quê? Outro caixa eletrônico? Não. Pessoas. Tem pessoas. É isso aí. Com certeza. Professor Rogério Gava, professor e consultor de empresas aqui da nossa região, quero lhe agradecer pela presença aqui nos estúdios. Deixe os seus contatos também. O pessoal que está nos acompanhando, empresários, daqui a pouco gostariam de ter alguma consultoria, deixa aqui os seus contatos, fique à vontade, ao mesmo tempo em que agradeço a disponibilidade. Vamos convidá-los em outras oportunidades também, porque tem muito assunto, temos muito a aprender nessa área também. Eu que agradeço, vou deixar uma palhinha do meu blog, que é um portal da Proatividade. É só digitar no Google Proatividade de Mercado e vai aparecer lá, o pessoal Proatividade de Mercado. De Mercado, e lá vai poder acessar artigos, vai poder ler, vai poder se inteirar mais do que é essa questão. E que é uma leitura, eu sou suspeito em falar, mas muito interessante, porque cada vez mais, enquanto pessoas, enquanto empresas, nós precisamos ser mais proativos. E-mails e contato? r.gava @terra.com.br. Isso. Perfeito. Professor, obrigado pela presença. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nosso convidado hoje, o consultor de empresas e também professor Rogério Gava, falando sobre economia, cenários, enfim, o momento, a questão do juro, da inflação, do PIB, do próprio desemprego também, passando orientações como agir diante de crises, sobretudo para os empresários, enfim. Não dá para cruzar os braços, né? É preciso ser proativo, descruzar os braços e, como a gente diz, ir à luta, ir à frente, porque a crise vai passar. E quem sobreviver, quem passar pela crise, vai passar por um teste bastante grande e logo ali à frente poderá ter ótimas e excelentes oportunidades empresariais, enfim, no seu negócio, no seu empreendimento. Vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pelo canal 14, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa, foi muito bom ter estado junto com vocês, e você já sabe, sempre de segunda a sexta, das 19h30 até as 20h30, você tem compromisso aqui no canal 14, na TV Cidade, no Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página e você acompanha o nosso Cidade Aberta. Um abraço, muito obrigado, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Valeu, tchau!